Olá, eu sou a Ana Prestes, faço aqui semanalmente o destaque das principais notas internacionais da semana para o Molotov Podcast. Essa semana seguiram muito intensas as manifestações, as mobilizações nos Estados Unidos por conta da morte de George Floyd no estado de Minnesota, na cidade de Minneapolis, sufocado, asfixiado até a morte por um policial durante a sua detenção. E esses protestos ecoaram principalmente para a Europa. Nós tivemos em Paris e também Londres marchas bastante grandes, com milhares e milhares de pessoas. Na França houve até uma coincidência quando os familiares e o Comitê de Apoio aos Familiares de Adama Traoré, um jovem negro de 24 anos, assassinado em 2016, e já haviam programado uma manifestação por conta da publicação, do anúncio de uma perícia do caso que descartava a responsabilidade dos policiais franceses e a sua confrontação com uma outra perícia independente que aponta que Adama Traoré recebeu socos na barriga na hora da prisão e veio a óbito. O Papa Francisco também se pronunciou essa semana, consternado, dizendo que foi trágica a morte de George Floyd, e a repressão aos atos também é algo que gera bastante atenção. Houve mobilização da Guarda Nacional da Fronteira, soldados enviados pelo Pentágono para Washington, falas bastante duras por parte de Trump no sentido de chamar os manifestantes de terroristas, mas tudo isso tem sido confrontado com pesquisas de opinião que dizem que a grande maioria da população dos Estados Unidos apoia os protestos e está contrária às medidas de repressão. Nós tivemos, inclusive, falas mais duras de generais do exército norte-americano no sentido de que o exército não deve ser utilizado para reprimir manifestantes dos Estados Unidos. Então, esse é um tema com bastante ênfase e eu creio que vai continuar, assim como a questão da pandemia do novo coronavírus, que segue muito forte, inclusive colocando o Brasil hoje como o terceiro país em número de mortes pelo coronavírus, atrás somente do Reino Unido e dos Estados Unidos, podendo rapidamente ultrapassar o Reino Unido, e não está descartada a hipótese de ultrapassar também os Estados Unidos. Inclusive hoje, Trump usou o Brasil e a Suécia como exemplo do que não deveria ter sido feito nos Estados Unidos, que se eles tivessem seguido esses exemplos, teriam mais de 1 milhão de mortes. Na verdade, utilizando os péssimos exemplos, tanto da Suécia como do Brasil, para encobrir a sua própria incompetência na condução da crise nos Estados Unidos. E ao longo dessa semana, a Suécia, autoridades da Suécia, chegaram a fazer uma meia-culpa de que realmente poderiam ter tomado medidas diferentes para que não estivessem hoje com uma taxa de morte tão mais alta do que seus vizinhos, inclusive a Dinamarca, a Finlândia, a Noruega. A taxa de morte por 100 mil habitantes na Suécia é hoje de 43 por 100 mil habitantes, ou seja, 43 pessoas a cada 100 mil habitantes, enquanto na Dinamarca é de 9,9, na Finlândia de 5,8, na Noruega de 4,4. Uma outra notícia importante dessa semana é que aconteceu na quinta-feira, dia 4 de junho, a Cúpula Global de Vacinas, a Global Vaccine Summit, organizada pelo governo do Reino Unido, reuniu representantes de 50 países, chefes de Estado de pelo menos 35 desses países colocaram ali sua participação pessoal, seus rostos na tela da teleconferência, da conferência
à distância para a realização desse encontro, e o evento arrecadou mais de 7 bilhões de dólares para destinar a um fundo que aplicará esses valores na busca de vacinas e na aplicação dessas vacinas. E não se trata apenas das vacinas para a Covid-19, mas vacinas já existentes contra sarampo, poliomielite, difteria, e que não estão sendo aplicadas por conta de todos os efeitos econômicos, sociais, de tráfego aéreo, marítimo, por conta da pandemia do novo coronavírus. E lá nesse evento mundial com relação às vacinas, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, aproveitou a deixa para dizer que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Japão em 2021 vão acontecer e serão a prova de que o mundo venceu a Covid-19. Então, há um certo otimismo, uma certa esperança de que pode-se estar chegando realmente a uma vacina para o novo coronavírus. Existem pelo menos 8 projetos mais viáveis que já estão em fases avançadas de teste. Agora, esses eventos, eles mostram que quando há vontade política dos chefes de Estado, é possível se reunir, cooperar e contribuir para que a humanidade supere as suas mais profundas desigualdades e contradições. Então, seria bom que esses mesmos métodos fossem usados para se buscar o fim da miséria, da pobreza, da profunda desigualdade social. Esse mercado da farmácia, do farmacêutico, das vacinas, ele é um mercado muito lucrativo, em que há muita competição comercial. E é por isso que nós vemos toda essa mobilização, como por exemplo do Instituto do Bill Gates e da sua esposa Melinda Gates, o Bill and Melinda Gates Foundation, que fundaram um instituto relacionado somente às vacinas, o GAVE, que é uma aliança pelas vacinas, e que estão anunciaram essa semana um plano para construir fábricas de vacinas na Ásia, nas Américas, na Europa. Falam em produção de 1 a 2 bilhões de doses por ano de vacinas. Então, investir em fábricas de vacinas na África ou na América Latina só seria feito, obviamente, de forma a se ter um mercado promissor. Acho que não é um puro altruísmo que move essas forças econômicas, acabam sendo forças econômicas. Lá na Europa, um quarto parlamento está criando objeções ou aprovou moção de censura, dessa vez o parlamento da Holanda, com relação ao acordo Mercosul-União Europeia. E os principais argumentos usados são ao governo Bolsonaro do Brasil e a sua condução na área dos direitos humanos e do meio ambiente. Daí é óbvio a gente extrair a informação de que há setores protecionistas desses países que são contra o acordo de toda forma, não são tão assim preocupados com o desmatamento da Amazônia ou com os cuidados do meio ambiente, mas acabam se aproveitando dessa pauta para se valer desse veto, se valer dessa situação para vetar esse acordo Mercosul-União Europeia. Então, é bom a gente ficar sempre atento e, infelizmente, o governo Bolsonaro dá motivos de sobra para condenações internacionais, como a que saiu também do Comitê de Assuntos Tributários da Câmara dos Deputados, lá dos Estados Unidos, também essa semana, recomendando que Estados Unidos não aprofunde seus laços econômicos com o Brasil por um histórico recente de desrespeito aos direitos humanos e ao meio ambiente por parte do Brasil. Bom, semana passada eu falei bastante da Assembleia Nacional Popular da China, Assembleia do Povo da China e as mudanças em relação a Hong Kong. Houve muitos ataques com relação a essas mudanças por parte dos Estados Unidos, do Reino Unido. E a última do Boris Johnson, do Reino Unido, é anunciar que vai abrigar, que pode receber populares, as pessoas de Hong Kong que queiram sair de Hong Kong,
para virem viver no Reino Unido. Essa fala do Boris Johnson foi tratada com profunda indignação por parte do governo chinês, mas também por parte de moradores de Hong Kong e, inclusive, entre aqueles que protestam por uma maior independência de Hong Kong, dizendo que se a população de Hong Kong for para o Reino Unido, vai ficar prejudicado o país, a população remanescente, e que a proposta de Boris Johnson tem áreas de um neocolonialismo, invoca aí o tempo passado em que Hong Kong era um protetorado britânico, era uma colônia praticamente do Reino Unido. Esses então foram os destaques que eu selecionei ao longo desta semana para compartilhar aqui com vocês. Desejo um bom final de semana para todas, para todos. Fiquemos atentos e atentas à cena internacional e à necessidade de seguirmos lutando aí contra o fascismo, pela democracia, contra o racismo que o mundo está precisando. Grande abraço!